Aí em março de 90 nós alugamos uma sala, aquilo foi um sonho ali no prédio Shopping Lobão, na Avenida Bento Gonçalves, junto com o Campo do Pelotas. A Rosa dividiu essa sala em recepção, duas mesas de escritório, que eu trabalhava e estagiário trabalhava junto, e uma mesa de reunião. Isso era dividido com lonas, não tinha dinheiro para fazer outra coisa, tá? Com lonas, a Rosa fez uma divisória com lonas. Na realidade, todo mundo via todo mundo, porque não tinha como não ouvir, né? E os tapetes eram pelegos que eu ganhava dos produtores. Em seguida eu vi que, e é um lema que eu digo, que ninguém faz nada sozinho, eu digo, para crescer eu não tenho que crescer sozinho, trabalhando, até porque eu tinha pouco tempo. Aí o Enio Borges de Paiva, perdemos lastimavelmente agora esse ano passado, 2024, um ser humano fantástico, um grande profissional. Também trabalhava numa empresa, mas prestava serviço, apoiava nós na contabilidade fiscal, porque o cliente me dizia assim, eu não vou te trazer as notas para te fazer a contabilidade gerencial e depois sair das notas aqui e levar para um contador fazer contabilidade fiscal. Então foi agregado esse serviço junto. Em 92, saiu um recadastramento do INCRA. Todas as propriedades brasileiras teriam que fazer um cadastro no INCRA, renovar os seus cadastros. Eu digo, pô, nós não podemos perder essa oportunidade. E pegamos a fazer cadastro do INCRA. Então, naquela época, nós já tínhamos o Enio, já tínhamos o Gustavo, já tínhamos o José Ney, tinha o Luiz Carlos Migliorini, que era da Emater, também trabalhava. Então, já tinha várias pessoas que nos apoiavam nesse trabalho. E com isso foi crescendo. Então, o fundamento foi gostar de números, gostar de contabilidade, gostar de administração e querer ser empreendedor. Porque meus pais não tinham sido empreendedores. Eu queria empreender e tinha uma demanda reprimida que as pessoas não sabiam mexer. Hoje muita gente mexe em custo, orçamento. Naquela época ninguém mexia nisso aí, ninguém sabia mexer nisso aí. Então foi aí que nós chegamos nas safras e cifras. Eu nunca pensei em desistir. Tive preocupação, muita preocupação, porque eu digo, hoje eu tenho um cliente e amanhã eu não tenho. E quando o Collor entrou em 90, que foi quando nós iniciamos o escritório, os salários da universidade foram lá embaixo. Então a minha fonte de renda garantida, claro que eu conseguiria viver com a minha família, com os 2 filhos e com a Rosa, mas para sustentar um escritório, porque nós tínhamos uma colaboradora na época, uma ficou pouco tempo, depois a Márcia entrou, Márcia Mello, que está até hoje conosco, né? Então eu tinha muita preocupação, será que eu vou conseguir pagar o aluguel, será que eu não vou conseguir pagar o aluguel? E se trabalhava muito, né? Passava o dia na universidade, tardezinha de noite no escritório, tanto é que as minhas reuniões normalmente era depois das 5 horas que eu marcava com os clientes, então tem que agradecer esses clientes, ter gratidão que aceitavam isso aí. Se não tivesse a Rosa junto e os filhos juntos, não teria, porque nós não tínhamos outro recurso, era nós e nós, né? Nós tínhamos apoio de pessoas que trabalharam junto, mas também que trabalhavam que precisavam receber também, né? Mas foram fundamentais. Por exemplo, se pegar o Zé Ney e o Gustavo, trabalharam 3, 4, 5 anos com o salário, praticamente o salário mínimo, nunca pediram um aumento. Nesse período, quando pegou de renda, eu disse assim, não, agora vocês têm que pegar e receber mais. Então, tanto o Gustavo como o José Ney, comigo, nós acreditamos numa ideia, entendeu? Era uma ideia, a gente sonhava com essa ideia e quem sonha com uma ideia tem que ter sacrifícios para poder atingir ela. Isso foi que nós conseguimos. A Safras começou a atender primeiro Zona Sul, depois Campanha, depois Fronteira Oeste. E era praticamente pecuária que se atendia, um pouco de arroz, mas não era muito. Eu sempre dizia que nós tínhamos que nos fortalecer no arroz, porque era uma lavoura empresarial que nós precisávamos entrar. Aí depois eu dizia, bom, nós temos que entrar na região da soja, que é o norte do estado, Planalto, a região do Planalto. Aí pegamos a atender. Isso nós fomos até 2007, 2006, no Rio Grande do Sul. Em termos de Brasil, foi em 2008, a Pioneer nos convidou para nós sermos ministrantes de um curso para os produtores. Né? Ela escolheu as 8 principais regiões agrícolas do país e chamou os clientes e nós demos esse curso. Isso em 2008. E isso foi um sucesso. Os cursos foram um sucesso total. Aí nós entramos no Centro-Oeste. Aí nós enxergamos que realmente as safras começavam a se consolidar no Brasil.
primeiros clientes do Centro-Oeste foi Rio Verde, em Goiás. E aí a gente sempre foi fazendo um trabalho bem feito, a participação dos colaboradores fazendo um trabalho bem feito. E aquilo foi havendo uma multiplicação de boca em boca. Porque não é só o crescimento das safras cítricas que aconteceu, o crescimento dos negócios dos produtores rurais do Brasil, né? Eu sempre, quando fazia palestra, isso desde 1980, eu sempre dizia nas minhas palestras, e muitas vezes me contestavam numa boa, eu dizia que as propriedades cada vez iam ser maiores. E as pessoas na palestra me diziam isso: Lotero, nós não concordamos contigo, nós vamos dizer que as propriedades cada vez vão ser menores, porque vai ter os filhos e vão se dividir, e as propriedades que eram uma propriedade de 500 ou de 1.000 vai virar 5 de 100 ou 5 de 200, se tiver 4, 5 filhos. E eu dizia não, porque naquela época eu conseguia enxergar que o mundo, para crescer, teria que se aglutinar, não só no agro. Aí nós vimos as fusões, né? Os bancos fizeram fusões, as várias multinacionais, supermercado. Bom, até hoje é a época das fusões, mas isso eu enxerguei em 80 e poucos. Eu digo, se dividir muito uma propriedade, nenhum vai sobreviver. E como é que nós vamos fazer para eles não se dividir? Aí vem o planejamento sucessório. Tentar botar na cabeça das pessoas da harmonia da família, que eles têm que trabalhar em conjunto, que se eles se dividissem, eles ficavam fracos. E eles ficarem fracos, o outro ia chegar lá e ia comprar as áreas. E foi o que aconteceu. Os que não fizeram, muitos perderam as suas áreas. E continua esse processo hoje. Se os produtores não se organizarem, as famílias não se organizarem em vida dos fundadores, para que não tenha atrito, para aprender a trabalhar em sociedade, para que essa propriedade não se fracione, provavelmente nenhum da próxima geração vai conseguir receber um patrimônio da geração anterior. Tem fatos marcantes, positivos e negativos, né? Os mais negativos, claro, que foi a perda do Murilo, sócio, e há pouco agora do Enio Paiva, coisas que jamais a gente vai esquecer. Erros que a gente comete. É lógico que a gente tem erros, não é só acertos, tem erros. E marcante é ver a harmonia das famílias. Então tem um caso, por exemplo, que eu fui a Minas Gerais, depois que tinha sido feito esse trabalho com a Pioneer, e que tinha sido organizado a família do produtor. E eu encontrei 2 filhos desse produtor. E eles me disseram, nós nem conversávamos mais. Nós trabalhávamos completamente separados. E vocês fizeram que a gente se juntasse, trabalhamos juntos. E quando vocês virem em Minas Gerais, nós temos o máximo interesse em ir nas palestras de vocês para dar os nossos depoimentos. Quando a gente consegue unir as pessoas. Então, para mim, esse é o fato mais marcante. O mundo dos negócios, não só a agro, as grandes multinacionais, muitas delas são familiares. No agro, mais de 90% é familiar. É um familiar diferente, né? Porque é um familiar que hoje nem tanto em termos de moradia, mas antes tu trabalhava e morava no mesmo lugar, no lugar do trabalho. Então era um convívio permanente da família. E tu sabe que a família conviver é uma coisa... 2 pessoas conviverem não é muito fácil, nós já tem que ter muito diálogo, ceder muitas coisas. Aí tu imagina famílias, pais e filhos conviverem e ter um negócio junto, né? E hoje é muito mais complicado que no passado, porque com a longevidade das pessoas, nós temos gerações muito diferentes dentro do negócio. Então nós podemos ter avós, filhos e netos. No passado era pais e filhos, e o que os pais diziam, os filhos tinham que fazer. Por isso que dava muito atrito e às vezes não dava continuidade, né? Era um processo bastante de cima para baixo. Hoje não, hoje é um diálogo muito maior. E a geração que está fazendo esse processo hoje da associação é praticamente a geração da minha idade. E isso também é outro momento que nós, da Safra Cítricas, temos que reconhecer, e eu principalmente, que a vida, a gente tem que agradecer muito e dar sorte, que nós, Safra Cítricas, pegou o processo sucessório na primeira geração do Centro-Oeste, que saíram de pequenas propriedades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, foram para o Centro-Oeste, abriram o Cerrado Brasileiro e se tornaram produtores médios e grandes.
E como eles estão entre 70 e 80 anos, porque eles foram na década de 70, eram jovens quando foram na década de 70 para lá, hoje estão com 70, 80 anos e estão fazendo o primeiro processo sucessório com o patrimônio. Porque processo sucessório sempre existiu, mas processo sucessório com o patrimônio. Então a Safra de Cifras teve junto na virada, quando tinha o endividamento, depois quando teve a estabilização da moeda e nos processos sucessórios. Então sempre teve pontos marcantes e sempre nós nos antecipamos. Sempre a gente conseguiu criar um trabalho, uma profissionalização, que a gente estava no momento e no lugar certo. Embora tendo sucesso, nós sabemos que o sucesso não é permanente. Então nós estamos sempre criando coisas novas e atendendo as antigas bem para continuar tendo sucesso. Nós iniciamos com gerencial, fomos para a contabilidade fiscal, fomos para a área fundiária, depois fomos para a área de sucessão, área tributária, e assim a gente está indo, e assim, se Deus quiser, continuaremos nesse processo de inovar, mantendo um atendimento bom ao que já existe e inovando. Por quê? Porque se nós não inovarmos, termina o sucesso. Nós produzimos em 90, além dessa inflação alta, teve uma frustração de safra, mas 58 milhões de toneladas de grãos no Brasil. Esse ano nós vamos produzir 320 milhões de toneladas de grão. Então imagine o que entrou, e praticamente com muito pouco aumento de área. Só para vocês terem noção, a área de produção de grãos do Brasil não chega a 10% da área territorial do Brasil. Não chega a 10%. E nós aumentamos de 50 para 300 milhões. Nós multiplicamos 6 vezes. Imagina a competência desses produtores, a tecnologia que entrou, a eficiência de gestão que tem que ter para ter esse crescimento. Então, é pontos que a Safra de Cifras está inserida, até porque é uma empresa que sempre trabalhou exclusivamente no agro e com o agro, né? Antes da necessidade, nós estávamos prontos para atendê-los. Que esse legado da Safra de Cifras, essa empresa da Safra de Cifras, é uma empresa de 2 colaboradores. Que eu estou encerrando o meu ciclo, daqui a pouco o Zanei está encerrando o ciclo dele, o Gustavo está encerrando o ciclo dele. E esse patrimônio da Safra de Cifras, esse patrimônio do conhecimento, não um patrimônio físico, vão ficar com as pessoas que estão na Safra de Cifras. Mas eu sinto que isso aí cria um espírito de corpo, das pessoas saber que não necessariamente tu tem que ser sócio, tu pode ser um bom consultor, um bom coordenador, um bom gerente, mas é os que vão tocar a empresa, que os fundadores vão sair e a empresa vai ficar. Eles não vão levar para a empresa, para os filhos dele, para a família dele. Então isso é diferente quando tu trabalha numa propriedade rural, numa empresa, onde a família é super importante, mas eles têm um patrimônio físico que é a terra. Eu enxergo que essa parte de estar sempre inovando é um ponto muito importante da Safra de Cifras, tá? Um ponto muito importante. Essa multidisciplinaridade que nós criamos aqui dentro da Safra de Cifras, onde tem várias profissões, que tu consegue chegar na propriedade, na parte da gestão da continuidade da empresa, na parte administrativa, financeira, tributária, de família, de sucessória, nós conseguimos chegar numa propriedade e conversar com a família sobre todos os assuntos daquela propriedade. Eu acho que o principal legado que a Safra deixa e tem que continuar nessa caminhada é unir a família no negócio. Não tem negócio que dê certo se a família está brigada. Tem muitos negócios que são bons e não dão certo porque a família não dá certo. Entendeu? Então, eu acho que o grande legado da Safra foi enxergar essa relação família, negócio e patrimônio. Para mim, essa é a grande. Porque tu tem pessoas que são muito bons, vão lá no negócio, como é que vende a soja, como é que vende o arroz, como é que vende o milho, e que precisa dessas pessoas, mas elas fazem isso. Vai o outro lá, faz a produção, a tecnologia que tem que aplicar, faz isso. O advogado vai lá e faz o contrato. Mas enxergar essa relação, porque eles não caminham sozinhos. Eles não caminham sozinhos, eles caminham juntos. E a Safra de Cifras enxergou essa relação e atende essa relação. E esse, para mim, é o grande legado da Safra de Cifras. Então, nós temos uma empresa sólida, temos um agro forte. Eu enxergo só o crescimento da Safra de Cifras. Ele é uma empresa hoje conhecida nacionalmente, está localizada em várias regiões, e nós não só estamos localizados atendendo várias regiões, como hoje temos esses vários escritórios, né? Goiânia, Cuiabá, Castro, Uruguaiana, Ribeirão Preto, Porto Alegre.
Nós somos uma empresa conhecida nacionalmente e estamos passando também a ser uma empresa conhecida internacionalmente. Gosto de trabalhar com pessoas, adoro trabalhar com pessoas, adoro trabalhar com agro, porque nasci no agro, me criei no agro, me formei no agro, agronomia, e esse ano faço 50 anos de formado em agronomia. Então a minha vida é o agro. Tá? Então eu tenho prazer, porque como é que eu não vou ter prazer numa coisa que eu ajudei a fundar? A gratidão à vida, a gratidão a tudo que eu tive de apoio, de ajuda, por isso que ninguém faz nada sozinho. A gratidão a todos vocês, da Safra Recife, colaboradores e clientes. Para mim, a palavra na minha vida é gratidão.